Olá, tudo bem com vocês? Tenho uma pergunta a fazer. O que pode acontecer quando uma princesa é pedida em casamento pela chuva e pelo fogo? Com quem será que esta bela moça irá se casar? Esta pergunta é referente ao conto etiológico A Princesa, o Fogo e a Chuva. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Conta-se que havia um rei que tinha uma filha muito bonita. Iam passando os anos e ela ia ficando cada vez mais bela. As pessoas das aldeias do reino estavam convencidas de que ela era a moça mais linda do mundo. Eram muitos os que queriam se casar com ela. Mas os primeiros que haviam feito o pedido foram a chuva e o fogo. Um dia, a chuva escondida foi ver a princesa e lhe perguntou se queria se casar com ela. E a princesa falou: é uma boa ideia. A chuva ela é poderosa. Graças à chuva, nós temos águas para o rebanho. A chuva faz a nossa grama crescer. Graças à chuva, temos água para beber. Nós temos lagos e rios que são lotados de peixes. Então, a princesa aceitou a proposta. No mesmo dia, o fogo foi pedir permissão ao rei para então pedir a princesa em casamento. O rei também achou uma boa ideia. Afinal de contas, o fogo também é poderoso. Com suas chamas, ele consegue espantar os animais, ele aquece nas noites frias, ele ajuda a cozinhar os alimentos e ilumina as noites também. O rei também aceitou a proposta. E aí? Você ficou curioso? Então, você deverá continuar o texto que está na página 34 e 35 do nosso livro. E logo abaixo tem duas questões, onde você deverá responder. Na página 36, vocês deverão fazer apenas o exercício 3. Releia o segundo e o terceiro parágrafos, nos quais o leitor toma conhecimento da razão de haver dois pretendentes à mão da princesa. Ou seja, duas pessoas queriam se casar com a princesa. Dois seres. Observe que há um paralelismo. O que é um paralelismo? Paralelismo é uma correspondência de ideias entre eles. Complete o quadro para identificar as semelhanças e diferenças entre as duas situações narradas. Então, aqui está escrito segundo e terceiro parágrafo. Nós temos ao lado marcador temporal, quem foi ver quem pediu o que a quem, como a ideia foi avaliada. Segundo e terceiro parágrafo significa que você deve voltar lá no texto, ler novamente o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo para retirar a resposta de lá. Vou fazer com vocês só o primeiro, tá bom? Mas os próximos vocês devem fazer sozinhos, tá? O restante da página. O que é o marcador temporal? É o que marca o tempo, é o que mostra quando aconteceu. Lembra que nós já conversamos na sala que as histórias elas acontecem em algum momento, né? Então, por exemplo, quais palavras cabem? Um dia, certo dia, uma manhã, numa tarde de sábado, né? Isso é o marcador temporal. Então, nós devemos ir lá no texto e ler novamente o segundo parágrafo, onde já no início a gente já encontra a resposta. Um dia, a chuva, enfim, aqui no início já está marcando qual é o marcador temporal. Um dia. Então, a gente volta na página 36 e coloca um dia. E no terceiro parágrafo, qual que seria a resposta? Também está no início do parágrafo. Olha, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. No início, naquele mesmo dia.
também é um marcador temporal. Então, esta é a resposta do terceiro parágrafo, tá bom? Então, só reforçando que o paralelismo é quando as ideias, elas se correspondem, né? Elas se parecem, elas são paralelas, tá? Tem ali o mesmo sentido, vamos dizer assim, tá bom? Para entender um pouquinho melhor. Dando continuidade na página 37, você deverá ler as questões 5, 6, 7 e 8 e responder conforme a sua compreensão. Na página 39, é uma produção de texto que você fará. Aqui ele vem dando sugestão para você criar um conto etiológico. Nós já aprendemos, lembram que o conto etiológico é aquele conto que vai explicar a origem de algo, como por exemplo, por que as girafas não falam? Como surgiram as estrelas? Por que os gatos matam os ratos? São os 3 contos que nós já lemos. Você pode, por exemplo, criar outro conto como: por que os cães perseguem os gatos? Por que as cobras não têm pernas? Como surgiram as árvores frutíferas? São sugestões. Você pode seguir estas ou as suas. Aqui no número 2, você deverá colocar qual questão você gostaria de seguir. Pode ser essas questões que o livro sugere, ou pode você, de repente, pensar em uma outra sugestão. Mas o conto você deverá escrever em uma folha à parte. Na página 39, você fará somente o exercício 6. Também em uma folha à parte, você deverá reescrever este trechinho. Um dia, o elefante, que era muito poderoso, resolveu desafiar a chuva, que também era muito poderosa. E o elefante disse: eu não concordo com você. Ficar dizendo que eu morreria sem a sua ajuda. E a chuva respondeu: elefante, você tem alguma dúvida de que, se eu fosse embora, você morreria de sede? Vocês podem observar que este parágrafo não tem letra maiúscula, não tem ponto final, está tudo em um único parágrafo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, pode ser do caderno do ano passado, pode ser de linguagem, e você vai então reescrever este trechinho, colocando letra maiúscula onde for necessário, ponto final, ponto de interrogação se tiver. Lembra que no diálogo nós colocamos quais são as pontuações principais no diálogo? Os 2 pontos e o travessão, né? Então, se tem um diálogo, onde entra o travessão aí? Tá bom? Vamos treinar a escrita. Tudo bem? Combinado? Finalizando então a nossa aula, gostaria só de retomar a explicação lá da página 38, onde você deverá então, no livro, colocar somente a pergunta do conto que você irá desenvolver. E o conto você deverá desenvolver numa folha. Pode ser folha de linguagem, folha de almaço. Se for no sulfite, você faça as linhas com a régua para facilitar a sua escrita, tá bom? E pode ser também folhas do caderno do ano passado. Aí, no dia 23, eu pedi para vocês escreverem uma mini biografia também numa folha à parte. Eu gostaria que, se possível, vocês tirassem foto e enviassem para o meu e-mail esta mini biografia e o conto, porque aí eu já posso corrigir, tá bom? Tem também na página 39 o texto lá do elefantinho, onde vocês também deverão reescrever numa folha à parte. Vocês podem utilizar o verso da folha que vocês estão escrevendo, tá bom? Se der, pode reutilizar. Não esqueçam de colocar o seu nome e a data. E aí já ia me esquecendo. No site do colégio também tem, lá no seu login, tem 5 perguntas referentes ao livro paradidático que vocês
levaram para casa. Vocês já leram ele? Não esqueçam de ler, tá bom? E responder essas perguntas também numa folha à parte. Como eu falei, vocês podem utilizar o verso das folhas que vocês estão fazendo as lições. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!